Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal LS Instalações Elétricas. Se você ainda não é inscrito no canal, corre aqui abaixo do vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Fazendo isso você apoia o nosso canal. E se estiver gostando, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí. No vídeo de hoje a gente vai ensinar vocês a definir qual resistor está utilizando para estar acendendo o LED. Porque cada LED possui uma tensão de funcionamento e uma corrente. Então se você ligar o seu LED direto, você pode ocasionar a queima do mesmo. Então, aqui no nosso circuito, conforme vocês podem observar aí no vídeo, a gente tem uma tensão de 9 volts, que é uma bateria, e a gente colocou a polaridade de acordo com o nosso circuito. A polaridade da bateria, a maior aqui, é o negativo, e a polaridade menor é o positivo. Na sequência, a gente tem um resistor R1 de 220 ohms. Em série, com o resistor R1, a gente tem um resistor R2 de 220 ohms também. Na sequência, a gente tem um LED aqui composto pelo anodo, que tem um terminal mais longo, conforme vocês podem observar aí. E tem o terminal menor, que é o catodo, que é o negativo. Conforme vocês podem observar no LED aí, ele tem um terminalzinho menor, que é o negativo, e um terminalzinho maior, que é o positivo, denominado de anodo, terminal mais longo, e o catodo, terminal mais curto. Por que eu estou fazendo questão de frisar essa questão de polaridade? Porque se você inverter a polaridade, o LED ele não vai acender, porque em corrente contínua você tem que ligar de acordo com a polaridade do componente. Que aqui no caso a nossa fonte de alimentação tem a sua polaridade positiva e negativa, e o nosso LED também tem a polaridade positiva e negativa. Em relação aos resistores, não tem polaridade, você pode inverter a questão do lado A com o lado B, que não vai alterar os valores, o resultado final, ok? Então, existe uma fórmula padrão para a gente estar calculando o resistor que o nosso LED vai ter que obter aqui na entrada, para não estar ocasionando a queima do mesmo. Então, de acordo com a cor do LED, a gente vai até deixar aí no decorrer do vídeo uma tabela que, de acordo com a cor do LED, ele tem a sua faixa de tensão de funcionamento e sua corrente. Como no nosso caso aqui a gente está utilizando o LED laranja ele é até 2 volts, e uma corrente máxima aí de 20 mA. Então, no nosso cálculo aqui, na nossa fórmula, a gente tem que identificar qual que vai ser a queda de tensão que a gente vai ter que reter. Por quê? A nossa fonte de alimentação é 9 volts, e o meu LED ele funciona com 2 volts, 20 mA. Então, eu vou ter que ocasionar uma queda de tensão aqui de 7 volts. Então, vamos lá para a fórmula novamente. Então, vai ser tensão da fonte, que é a nossa fonte de alimentação aqui, menos tensão do LED, que é a tensão que o LED suporta para funcionar, para acionar, né? Para ligar o LED. Dividido pela corrente. Então, como o LED é laranja, então por tabela lá, é tabelado, a corrente é 20 mA. Porém, está numa unidade diferente da nossa fórmula, então por isso que é o 0,02 amperes. A gente converte o miliamperes dessa forma aqui. A gente só vai fazer uma pequena demonstração. A gente tem 20 mA, a gente vai andar 3 casas, que é a conversão de unidades. 1, 2, 3. Então, a gente põe a vírgula aqui e o zero. Então, vai ficar 20 mA. Ok, pessoal? Então, na sequência, a gente vai pegar o 9 volts, que é a tensão da fonte, menos 2, que é a tensão do funcionamento do LED, dividido pela corrente de funcionamento do LED, que é 0,02 amperes. Então, vai ficar igual a 7, que 9 volts menos 2 vai ficar 7, dividido por 0,2. Então, 7 dividido por 0,2, a gente vai obter um resistor aí de 350 ohms. Aí que entra a questão dos dois resistores em série, pessoal. Se você ainda não conferiu os nossos vídeos relacionados à associação de resistores, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vou deixar aqui no card aqui em cima, para que vocês possam acompanhar lá e entender. Então, o nosso resistor que vai integrar aqui o nosso circuito tem que ser um resistor de 350 ohms. Como a gente não tem um resistor com essa faixa de resistência, a gente fez da seguinte forma, a gente pegou e colocou dois resistores em série. Então a gente vai obter uma resistência um pouco superior dos 350. Então a gente vai obter aqui 440 ohms. Ok? Então qual que vai ser a corrente no LED com essa queda de tensão de 7 volts? Porque eu preciso somente de 2 volts aqui no meu LED, no terminal do anodo e do catodo. Então qual que vai ser a corrente que vai chegar aqui no LED quando a gente for fazer o experimento na prática?
A gente vai montar o circuito e fazer ele funcionar. Então, se a gente tem 7 volts, que é a tensão no qual a gente vai ocasionar a queda de tensão entre o resistor R1 e R2, vai ser 7 volts dividido por 440 ohms, que é a nossa resistência somando eles em série, porque o cálculo de resistores, de associação de resistores em série, é a soma de todos os resistores que estão em série. Então vai ser 7 volts dividido por 440. Então a gente vai obter lá 0,16 amperes, que é o equivalente a 16 miliamperes. Aí, qual que vai ser a nossa potência do resistor? Então, a potência tem uma fórmula, pessoal. A potência é igual a V vezes I. Então, P de R vai ser igual a 7 volts vezes 0,2 miliamperes. Então, vai ser igual a 0,14 watts. Então, o resistor comercial, que corresponde a essa potência, é o resistor de 1/4 de watt. É igual a 0,25. A mesma coisa você pegar 1 watt e dividir em 4 partes. Então, o resistor comercial que a gente vai ter que utilizar aqui vai ser um resistor de 350 ohms, 0,25 watts. Então, às vezes, quando você fizer o cálculo e achar um valor que não é comercial, você recorre à tabela, que a gente vai deixar aí no decorrer do vídeo, só ressaltando mais uma vez. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte da teoria, do porquê de cada valor relacionado à fórmula e relacionado às informações que a gente divulgou aqui. Então, vamos para a parte prática, montar nosso circuito. Então, vamos à prática para fazer o acionamento do nosso LED, sem ocasionar na queima do mesmo, tendo visto que a gente já fez os cálculos e explicou para vocês alguns conceitos. Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar de uma protoboard, pessoal. Ela está aqui, ó. Só vou fazer uma explicação bem rápida aqui para vocês entenderem como é que a gente vai fazer essa ligação e como é que funciona, para vocês não ficar com qualquer tipo de dúvida relacionada a esse tipo de circuito. Então, nossa protoboard ela possui os orifícios aqui da vertical, tem o lado A, vamos dizer que aqui é o lado A e aqui é o lado B. Então, do lado A a gente tem os orifícios na vertical, ou seja, quando eu conectar o polo positivo aqui na listra vermelha, todos esses orifícios aqui, do primeiro até o último aqui embaixo, ele vai ter a polaridade positiva, seja ela qual for a tensão da nossa fonte, que no nosso caso aí vai ser 9 volts. Quando eu conecto o polo negativo aqui nesse outro orifício, no segundo orifício assim, contando na horizontal, ele vai energizar, a gente vai ter 0 volts aqui em todo esse barramento até o final aqui, ó. Nos orifícios centrais, que são essas duas partes, vamos dizer que é o lado A e o lado B também, lado A e lado B, quando eu conecto a extremidade, seja ela de tensão ou do componente, ela vai fazer contato na horizontal, ou seja, esses 5 orifícios aqui, eles vão ter contato entre eles, na horizontal. E assim sucessivamente. Cada contato vai corresponder ao orifício, o primeiro orifício, até o quinto. Então, se eu colocar o resistor no A aqui, e depois colocar na extremidade do E, eu vou estar interligando os dois. Eles vão tipo que estar curto-circuitado aqui, os dois, ok? Então, vai ter continuidade. E é assim que funciona a protoboard nas extremidades centrais, que é o lado A e o lado B, vamos dizer assim. E aqui do outro lado a gente também tem um polo positivo e negativo. Então, se eu pegar um polo positivo e jogar aqui no primeiro, no segundo, no terceiro, na vertical, do lado B aqui, nas linhas vermelhas e azuis, eu vou ter o polo positivo na vertical e o polo negativo da mesma forma, ok? Só para vocês entenderem. Então, após vocês entenderem como é que funciona basicamente a protoboard, vamos começar a montar o nosso circuito. Então, eu tenho o meu LED aqui, ó, que é o LED laranja, e a gente vai conectar ele aqui na nossa protoboard para vocês verem como é que funciona. Então, tendo em vista que o terminal mais longo é o positivo e o terminal mais curto é o negativo, então eu vou jogar e o positivo aqui. Ah, mas por que você fez isso? Porque eu vou fazer uma ponte do negativo daqui para cá para vocês verem o funcionamento. Negativo daqui para cá para vocês observarem que quando eu colocar o terminal do negativo para cá, ele vai reenergizar todo esse barramento. E o barramento de cá também vai estar com 0 volts, ok? Então, vamos fazer a associação dos resistores agora. A gente vai fazer a medição dele só para vocês verem que ele tem essa resistência. Coloquei aqui na escala. Vou selecionar na escala de resistência. Então, como vocês podem observar, dá um valor aproximado de 220 ohms. Então, os dois têm essa resistência. Então, vamos associá-los em série. Então, estamos aqui com os dois resistores. Vamos associá-los eles em série. É só juntar as duas extremidades. Não tem polaridade nos resistores. Associei os dois. Vamos medir para ver se está batendo próximo dos 440 ohms. Está batendo. Estão associados em série, os dois estão batendo os valores, ok? Então, vamos conectá-lo na nossa protoboard. Então, conforme vocês podem observar lá no circuito, no papel, a gente vai conectar um em série com LED e em série na protoboard. Então, vou conectar um terminal aqui e o outro terminal
aqui. Então aqui a gente deixou um vago porque a gente vai ter que conectar o positivo aqui do barramento vertical aqui, que é os 9 volts, aqui, para estar mandando alimentação para o nosso LED, ok? Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um terminal aqui, ó, um terminal, conectar ele aqui, fazendo a série com o LED, conectar aqui no barramento de positivo, que é os 9 volts. Conforme vocês podem observar, está em série, ok? Agora a gente vai pegar um terminal, jogar aqui no barramento negativo, jogar aqui no segundo, e o outro pode jogar aqui no primeiro barramento do lado B, ok? Ou seja, quando eu alimentar aqui com positivo e negativo da nossa fonte, automaticamente o negativo vai alimentar essa linha aqui, e o positivo vai alimentar essa linha aqui, que a gente está fazendo uma derivação daqui para cá, ok? Então vamos interligar a nossa fonte. Então vou conectar o cabo azul aqui, ó, nesse primeiro orifício, e o cabo preto, que vai ser o positivo, aqui no vermelho. Então o nosso circuito basicamente já está pronto, e a gente só vai conectar ele à fonte agora para a gente estar fazendo o acionamento do LED. Então vamos à prática agora conferir os valores para ver se está batendo certinho de acordo com os nossos cálculos. Só gostaríamos de fazer uma observação. Nos nossos cálculos a gente utilizou 9 volts no ideal, como se fosse a nossa bateria estivesse fornecendo exatamente os 9 volts. Então, os nossos resistores também, no ideal, que são os valores de tabela, de 220 ohms, ele não está indicando os 220 ohms, e sim 217. Por esse motivo, vai dar uma variaçãozinha de valores. Eu vou mostrar para vocês aqui em relação à tensão da nossa bateria. Vou botar no polo positivo aqui e no polo negativo. Ela está indicando para a gente 8,5 volts. Por este motivo vai dar uma variaçãozinha nos valores. A gente está fazendo essa observação para depois você não ficar na dúvida, mas por que os valores deram diferente? Vai dar uma variaçãozinha, mas é uma variaçãozinha desprezível em relação a esse impasse. Nos resistores aqui, ó, vou fazer a medição aqui. Colocar na escala de resistência. Fazer a medição dos resistores. Deixa eu só tirar do polo negativo aqui para ele desligar o circuito. Então, o resistor aqui, ó, conforme vocês podem observar, ó, ele está indicando 218 ohms. Então, se você substituir esses valores reais que estão apresentando aqui nos componentes, vai dar aqueles valores que a gente vai medir aqui e vocês vão observar. Ok, pessoal? Só para fazer essa observação para vocês não ficarem na dúvida. Se vocês substituírem os valores lá nos cálculos, vai dar certinho, ok? Então vamos lá. Então a gente tem dois resistores em série e a gente precisa obter uma queda de tensão de aproximadamente 7 volts para que o nosso LED receba apenas 2 volts e 20 mA. Então, para a gente fazer a medição de qual é a tensão que está chegando no nosso LED, a gente precisa fazer a seguinte observação. O terminal mais longo é o positivo e o terminal mais curto é o negativo. Então, eu vou pegar uma ponteira de prova do lado preto, colocar aqui no meu barramento vertical azul, e o terminal vermelho colocar no terminal do anodo. Vou colocar aqui na escala de tensão, que está na escala de resistência, e vamos fazer a medição da tensão que está chegando aqui no nosso LED. Conforme vocês podem observar, está chegando os 2 volts que o LED precisa para funcionar. E ele está ligado. Conforme vocês podem ver, ele está laranja aí, tem um pouco de claridade. Em relação à tensão que está chegando no nosso... Deixa eu só acender o display aqui. A tensão que está chegando aqui no nosso resistor R2 vai ser aproximadamente 3 volts. Estão observando aí? No resistor R1, a gente vai ter uma queda de tensão na mesma proporção. Por qual motivo? Porque a gente tem dois resistores de mesma resistência, de 220 ohms. Conforme vocês podem observar, 3 volts. Agora, pessoal, vamos fazer a medição da corrente que está chegando aqui no nosso LED. Então, eu vou desconectar uma perna aqui que está em série e vou colocar o meu multímetro em série. Vou tirar aqui, ó, e vou jogar no terminal da frente, na horizontal. Você vê que o meu LED ele apagou, conforme vocês podem observar aí, ó.
Então agora eu vou colocar um terminal na extremidade aqui do resistor e o outro na extremidade do LED, colocando na escala de corrente de miliamperes. Mudei a escala, vou só ligar aqui o display. Então, quando a gente colocar em série, eu vou botar o meu multímetro em série com o circuito. Então, como vocês podem observar, aí, apresentou quase 14 miliamperes. Então, se você substituir os valores aí do real, colocar na fórmula 8.5 volts e os resistores 217 ou 18 ohms, vai bater esses valores exatamente, ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o princípio de funcionamento e alguns conceitos em relação a como definir o resistor para estar acionando no nosso LED, pelo seguinte fator, para a gente não estar ocasionando a queima do mesmo. Porque se você colocar um resistor que não é o correto, ou ligar o seu LED direto à fonte de alimentação, que não seja os 2 volts, vai acabar ocasionando a queima, ok? Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.